Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 9 de janeiro, meu Deus, o ano já começou, gente, começou com tudo, graças a Deus. Bom, eu estou devendo para vocês algo que eu havia prometido, que é falar um pouquinho não, eu vou fazer bem resumido, bem detalhado, quanto que foi que nós investimos para abrir a loja Revaiar Makes? Quanto que nós gastamos, né? O que a gente comprou, enfim. E hoje, como prometido, eu vim para cumprir. Gente, eu estou aqui com a minha colinha, tá? Porque eu não vou lembrar de cabeça, é muita coisa. Então, eu vou ficar lendo aqui algumas coisas. Mas eu quero contar para vocês como foi que a gente investiu, como que está sendo para a gente. E já desde mãe eu quero dizer que eu tenho ficado surpreendida, né? Não surpreendida com o que Deus pode fazer, porque o meu Deus, o seu Deus, ele é poderosamente, infinitamente poderoso para fazer mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina, né? Então eu não fico surpresa com o que Deus pode fazer, mas eu estou surpresa com o que eu estou vivendo, né? A gente não tem nem um mês, né, ainda de loja, a gente vai fazer um mês ainda de loja, e eu estou vendo que aos pouquinhos o Senhor ele está fazendo acontecer, né? É aquilo, a gente trabalha em conjunto com Deus. Não adianta a gente só orar ou rezar, você tem a sua religião, fazer as suas preces, pedir, né, ao Senhor para que Ele venha fazer e a gente ficar de braço cruzado. Não tem como, né? Então é Deus com a mão dele estendida, nos dando estratégia, nos dando ideia, nos capacitando, e a gente tem que botar a mão na massa, né? A gente tem que trabalhar. E eu estou muito feliz mesmo pelo que eu tenho vivido, ver, né, as pessoas entrando aqui na loja e elogiando. A loja ainda está longe de estar do jeito que eu quero, tem muita coisa que a gente ainda quer fazer, a gente ainda quer botar uma vitrine, eu quero muito colocar uma vitrine aqui na frente da loja, ela tem uma porta de vidro e tem uma parede de vidro, né? Então eu quero botar ali um móvel de vitrine para expor mais os produtos, eu quero trazer novidades, acredito que hoje ou amanhã vai chegar a mercadoria nova. Então, assim, tem muita coisa, muito plano que a gente ainda quer colocar em prática, mas hoje, com o que a gente conseguiu comprar para iniciar, com o que a gente está vendendo aos poucos, eu já estou muito grata a Deus, né? E confiando que Deus ele vai fazer crescer tudo para a glória dele, né? Então, vamos lá. Começando, eu vou falar um pouquinho como que surgiu a ideia de abrir a loja. Ano passado, foi mês de junho, eu estava mexendo na rede social, aí na rede vizinha, eu ouvi uma moça, a Rayane Rodrigues, falando sobre o curso de maquiagem, vivendo de make. E eu comecei a assistir os vídeos dela, comecei a assistir as propagandas, os anúncios, e eu me interessei. E ela vendia um curso, né, para você aprender, né, como que é o universo da maquiagem, o financeiro, o marketing, e ela deu muitas dicas, né, e eu comprei esse curso, eu acho que em 8 vezes ou 10 vezes de 80 e pouco, em 90, 80 e poucos reais, né, as parcelas, e comprei esse curso, assisti todas as aulas, são 72 aulas, assisti todas as aulas, teve vídeos que eu assisti mais de 3 vezes, né, e me ajudou bastante, né, me ajudou bastante. Então, o curso, a ideia de abrir a loja de maquiagem começou dali, né? Aí eu comecei a assistir vários vídeos, vários depoimentos de outras meninas que também tinham aberto suas lojas de maquiagem, cosméticos, outras só de maquiagem, enfim, tudo a preço de 10 reais. E eu achei muito interessante. Só que quando nós decidimos abrir a loja, olhando para a nossa cidade, olhando para a nossa realidade, olhando para o cenário, nós ficamos com medo de investir numa loja e colocar tudo só a 10 reais. Então, nós estamos trabalhando com a loja com um preço bem acessível. Todo mundo que entra aqui diz que a loja está com preço muito bom. Não tem ninguém que reclama do preço, graças a Deus. Mas não é preço fixo de 10 reais. Acaba que, sem querer, na hora de precificar, eu percebi que a loja ficou muito assim, 12, 15, 20, ficou muito nessa faixa, né? Agora a gente vai ver as outras mercadorias que vão chegar na hora de fazer a precificação, se a gente vai conseguir manter esse padrão. Mas, para início, tudo que a gente conseguiu comprar e tendo uma margem de lucro bem legal,
a gente conseguiu botar dentro desse padrão, né? 12, algumas coisas são R$ 5, tem coisas de 6, tem as coisas miúdas, acessório, coisa para cabelo, a gente consegue botar 2, né? Mas, assim, o padrão mesmo aqui está entre 12 e R$ 20. E está saindo e ninguém reclama do preço. Porque nas cidades vizinhas aqui, até mesmo dentro da minha cidade, o preço de maquiagem, acessório, cosmética é bem puxado, né? Então, eu peço a Deus que a gente consiga manter esses valores, né? E se precisar modificar, conforme a gente for fazendo novas compras, que seja aos pouquinhos, que não seja algo tão gritante, né? Graças a Deus. Então, assim, a ideia do curso, de abrir a loja, partiu desse curso. Agora, como que se deu, de fato, a abertura da loja? Eu trabalhava numa casa de família já há 2 anos, era empregada doméstica, e eu estava muito cansada, porque eu caminhava uma distância muito longa, né, da rodoviária até chegar nessa casa, trabalhava 8 horas por dia em pé. Quem trabalha em casa de família sabe que não é fácil trabalhar em casa de família, né? Então eu já estava muito cansada, muita dor nos ombros, dor nos joelhos, então eu queria mesmo parar de trabalhar. E eu queria parar de trabalhar, mas eu não queria ficar dentro de casa à toa, eu queria fazer alguma coisa. Nesse inteirinho nisso meu marido trabalhava no pedágio, né? Meu marido trabalhava na Rota, o pedágio da cidade vizinha aqui já há 10 anos. E eu pedi demissão dia 20, no começo de novembro, e eu estava cumprindo o aviso. E eu saí, terminei o aviso prévio, dia 25 de novembro. Quando foi no dia 28 de novembro, ele foi para o trabalho, chegou lá e recebeu a notícia que estava demitido. E aí, né, nosso chão se abriu, o nervoso, a preocupação, mas eu me lembrei da ideia de abrir a loja. E eu não quis botar uma pressão, né, até porque o que eu iria receber de seguro era muito pouquinho, né, seria mesmo para pagar as minhas contas, as minhas dívidas que eu tinha no cartão, porque eu sou muito gastadeira. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo a me controlar e, enfim, não é fácil, mas eu preciso, que eu gosto muito de comprar. Então, eu tinha uma dívida alta no cartão do meu esposo e eu sei que eu tinha que pagar aquela dívida. Então, o que eu recebi de rescisão seria exatamente para pagar as dívidas dele, né? Não a dívida dele, né? Dívida no cartão dele, dívida minha no cartão dele. E, então, eu só teria os seguro-desemprego, não, a rescisão dele, o que ele iria receber de rescisão. Enfim, e eu esperando o Senhor que despertasse ele para isso, né? E não demorou muito, ele, né, falou, então vamos abrir a loja, né? Enfim, foi daí que saiu, então, o colocar em prática, o abrir a loja Revaiar Makes, né? Eu havia falado no outro vídeo anterior, quando eu ainda estava recebendo as primeiras mercadorias, que eu ia falar um pouquinho para vocês sobre o nome Revaiar Makes, e eu já vou falar para você agora. Então, eu vou ler para vocês, eu deixei aberto aqui, porque para eu não me perder, tá bom? O nome Revaiar, muita gente fala revaia, não é revaiar, a tradução correta é revaiar. O nome Revaiar tem origem hebraica, que significa transbordar ou abundância. Em um contexto espiritual, representa o transbordar das bênçãos divinas. Quando eu estava pensando no nome da loja, eu pedi ao Senhor assim, eu falei, Senhor, eu quero um nome que traga, que tenha um sentido, que traga para a realidade algo que eu vou viver. Eu não quero um nome aleatório, eu quero um nome que tenha um significado real para a minha vida, para aquilo que eu vou viver ali na loja. E eu falei assim, eu quero. Aí me veio a ideia de algo que significasse transbordar, multiplicação. Aí eu fui procurar uma palavra que tivesse uma origem grega ou hebraica, porque eu gosto muito das palavras de origem gregas e hebraicas. Então eu pesquisei uma palavra que tem origem grega ou hebraica que tenha um significado de transbordar e de multiplicação. E veio essa palavra, Revaiar Makes, e eu fiquei apaixonada nessa palavra. E eu sempre oro, eu sempre falo da Revaiar Makes como um ato profético mesmo, porque eu creio nessa palavra. Eu creio naquilo que Deus libera através dessa palavra. E eu costumo dizer que quem entra aqui na loja
e compra na Revaia Makes, ela não só me abençoa e faz transbordar na minha vida, mas ela também sai daqui abençoada e debaixo de uma palavra de Deus, uma palavra poderosa que também na vida dela irá transbordar e multiplicar as bênçãos do Senhor em todas as áreas da vida dela. Então, Revaia Makes, transbordar e multiplicar. Então, você já sabe o que significa a palavra Revaiar, o nome da minha loja, meu presente de Deus, que eu tenho que cuidar todos os dias e fazer crescer e prosperar com a ajuda do Espírito Santo. Então, receba sobre a tua vida. Eu falo de todo o meu coração. Receba sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde, sobre a tua casa, o revaiar de Deus, o transbordar da paz, da sabedoria, do autocontrole, o revaiar, o multiplicar de Deus da saúde, das tuas finanças. Receba, porque Deus ele tem prazer em abençoar aquele que de fato crê, acredita que ele pode fazer. E eu vou viver tudo que o Senhor tem preparado para mim, porque eu creio muito e creio mesmo que o meu Deus é fiel e poderoso para cumprir. Gente, agora vamos para a proposta do vídeo, que é falar sobre os investimentos. Então, vou começar a falar com vocês aqui sobre o ponto, né, sobre a loja que nós alugamos. Gente, essa loja aqui, a história dessa loja é muito engraçada. Por quê? Lá atrás, ano passado, quando nós começamos a pensar na possibilidade de eu sair do serviço e de eu empreender, a gente começou a pesquisar a loja. E essa loja aqui, gente, fica bem na entrada no meu bairro. Depois eu vou filmar para vocês. Vocês que ainda não viram o vídeo, tem até um vídeo meu mostrando a localização da loja. Vai lá na minha rede vizinha, procura. Vocês vão ver que o ponto da loja é muito bom, né? É na entrada da cidade, na beira da rua, divide com bairros. E quando nós passamos aqui, antigamente tinha uma loja de roupa aqui. Ficou 7 anos aqui essa loja. E estava fechada. E eu imaginava, por ser uma loja, né, com porta de vidro, na beira da rua, que fosse uns R$1.000 o aluguel da loja. E eu nem quis perguntar para não me frustrar. Enfim, passado alguns meses, minha mãe tem uma pastelaria da Sandra. Quem quiser, quem mora aqui na região, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, por favor, procure lá na rede vizinha, aqui no TikTok, pastelaria da Sandra, e compre que vocês vão gostar. Minha mãe tem uma pastelaria e ela queria abrir um ponto, né, fora da casa dela. E ela veio ver essa loja. E quando ela me falou o valor do aluguel, eu falei, eu não acredito que eu não vim procurar essa loja antes. Ainda brinquei com ela. Então, minha filha, você aluga a loja, abre a sua pastelaria, vende bastante, reforma, né, a loja, vende bastante. E quando você tiver com a loja, com a sua pastelaria já bem evoluída, bem abençoada, você que dê para crescer, você aluga uma outra loja e deixa ela para mim. Só que aconteceu algumas coisas, minha mãe desistiu de abrir a loja. E outras coisas também aconteceram na minha vida que naquele período ali eu não tinha condições nenhuma de alugar a loja. Outra pessoa da minha igreja veio, alugou a loja, abriu aqui um ponto de vender espetinhos, né, churrasco. Ficou aqui acho que um mês e fechou. Quando fechou, eu falei, não, agora eu vou ter que alugar essa loja. E pedindo a Deus que ele fizesse pelo mesmo preço. Vim, fez para mim pelo mesmo preço, de R$300 por um ano, né? Então, até dezembro eu vou estar pagando um aluguel de R$300 e de dezembro para frente eu vou estar pagando R$400. Mas, gente, R$300 é muita bênção de Deus para minha vida. R$300 é muita bênção de Deus, né? Porque o ponto é maravilhoso, a loja é uma gracinha, é pequenininha, a gente precisou reformar, a gente precisou adaptar um banheiro aqui atrás, né? Atrás desse painel aqui, ó, vocês estão vendo, aqui é de PVC. Meu irmão colocou um vaso sanitário ali atrás para mim, tem uma pia grande, pia de cozinha mesmo, né? De acrílico, acho que fala. A gente não tirou a pia, ficou apertadinho, mas dá para usar, né? Então a gente adaptou, colocou um vaso sanitário, porque eu moro um pouco distante daqui, não é muito longe, mas para mim a pé não tem condições, toda hora fechar a loja para ir ao banheiro, né? Então eu precisava ter um banheiro aqui para mim. Então, assim, a loja é uma gracinha, o ponto é maravilhoso por R$300. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o valor do aluguel, que é R$300. Agora eu vou falar com vocês sobre a reforma, né? A gente precisou pintar, porque a loja era toda rosa, um rosa muito forte. E eu, particularmente, eu não gosto de rosa. Rosa, para mim, é só em detalhes.
Dificilmente eu vou usar alguma coisa rosa, só em uma ocasião específica. Enfim, eu não gosto de rosa. Nada contra quem usa rosa, quem tem loja rosa, pelo amor de Deus. Mas é o meu gosto particular, né? E eu quis pintar tudo de branco para dar uma claridade, né? Porque em cima aqui tem casa, aqui na frente tem uma varandinha, que é até bom, né? Mas tira a luminosidade. Então a loja era muito escura, muito escura. Então eu investi em pintar a loja toda de branco. Primeiro porque eu gosto de branco e segundo para trazer uma luminosidade. E também tive que colocar mais lâmpada, né? Coloquei um spot aqui em cima, tive que adaptar mais lâmpada para poder ser uma loja clara. Porque eu observei que aqui na minha cidade, as lojas de maquiagem que tem aqui, tirando a grande, né? Que é a famosinha, que eu não vou fazer campanha para ela aqui, que ela não precisa. Mas, tirando ela, que é uma loja já famosa, as outras que tem aqui, elas são lojas muito escuras. Você chega para comprar uma maquiagem, você vai testar uma maquiagem, você não consegue ter noção correta do tom, da base, da maquiagem, porque a loja é muito escura. Então eu quis tomar esse cuidado, não que eu seja profissional, eu não entendo muito bem de maquiagem para me maquiar, né? Eu tô aprendendo, tô fazendo um curso online, mas uma coisa que eu vejo como minha dificuldade, eu quis evitar para as minhas clientes era isso, chegar aqui e ter uma loja escura, né? Então eu quis fazer uma luminosidade, isso é uma coisa que as pessoas falam, graças a Deus, que a loja é uma loja clara, que é uma loja cheirosa, que é uma loja bonita, graças a Deus por isso. Então eu quis investir no branco. Então, eu vou falar com vocês ao todo primeiro quanto que a gente gastou na reforma da loja. Pintura, fazer o banheiro, encanamento, vaso sanitário e mão de obra. Tudo ficou em R$ 831,02, tá bom? Então, para a reforma da loja, que diz respeito à pintura e fazer o banheiro com mão de obra, ficou em R$ 831,02. Parte da marcenaria. Vocês podem observar aqui que a gente não investiu agora de início em móveis, né? Eu queria muito comprar aquelas estantes, eu quis muito, porém o orçamento era pouco, gente. E eu quis investir mais em mercadorias. Eu tive muito medo de comprar aquelas estantezinhas que eu vi muita gente que compra, que eu acho lindo, ficar cheia de estante e não ter mercadoria. Porque o tempo todo meu esposo ficava ali regrando, olha, eu só posso gastar até tanto, posso gastar até tanto. Tanto é que de início, o que ele havia pretendido para eu poder investir em mercadoria era R$ 6.000. E conforme ele foi fazendo as coisas, tendo que comprar o maquinário, né? Maquininha de cartão, impressora, e ele foi vendo o preço das coisas, ele falou, olha, a gente vai ter que diminuir o valor que a gente havia estipulado para a mercadoria. De 6.000 caiu para 4.000. Então, parece que não, mas dá uma diferença boa em quantidade de produto, né? Então, nós optamos em fazer prateleiras. Então, de início, a gente fez 3 prateleiras de 1 metro, para colocar essa parte de skincare, né? E fizemos 3 prateleiras de 2,5 metros, para colocar a parte de maquiagens e alguns acessórios. Então, essa parte de marcenaria, incluindo ganchos, incluindo essas braçadeiras para segurar, abraçadeiras, não sei como é que fala, para segurar, parafuso, a parte de marcenaria ficou em R$ 974,80. Gente, eu não achei caro não, tá? Apesar de ser simples, não é nada muito elaborado, a gente havia feito outro orçamento de 490 só as 3 prateleiras, sem gancho, sem parafuso, sem essas aqui, ó. Então eram 3 prateleiras por 490 e a gente fez 6 prateleiras por R$ 400, né? Então deu tudo. Não, esqueci de falar aqui que esse valor de R$ 974,80 inclui o nosso balcão caixa, tá? Que, por sinal, eu me frustrei com o tamanho. Eu achei que ele fosse ser mais largo. Eles me deram a medida certa, mas na minha cabeça eu imaginei que ele fosse ser um pouco mais largo e ele veio bem estreitinho. Então a gente teve que adaptar. Nós pegamos uma madeira com o meu cunhado. Esqueci como é que fala. É uma madeira que tinha lá na casa dele lá. Nós fizemos uma prateleira aqui no canto aqui, ó. Nós fizemos um balcão do lado do caixa, na altura do caixa, para a gente ter mais espaço para trabalhar, porque o caixa literalmente é isso aqui, muito pequeno. Então a gente teve que adaptar. Então, a parte de marcenaria, que inclui o nosso balcão caixa, as prateleiras, ganchos, parafusos, ficaram em R$ 974,80, tá bom, gente?
Isso aqui tudo a gente não comprou parcelado, a gente pagou à vista, pagou no Pix, porque a gente quis aproveitar que tinha o dinheiro na mão, né? E não ficar com uma dívida para frente, né? Então essa é a nossa parte da marcenaria. Agora a gente vai falar sobre o sistema da loja, a parte de leitor de código, maquininha, impressora, bobina. Então eu vou passar bem detalhadinho. Então vamos lá? Então, o sistema da loja, o total, nós investimos R$ 464,03 centavos. Isso inclui o leitor de código de barra. Eu vou ser sincera, gente, para mim não teve tanta utilidade, não. Não teve tanta utilidade, porque no início, para cadastrar os produtos, eu estava usando, né, para ler os códigos de barra dos produtos, então estava facilitando. Só que depois o leitor parou, não lia todos os códigos de barras, então eu tinha que criar automaticamente no sistema que a gente comprou, né, os códigos. Aí, por fim, eu achei fácil, fui lá, era só apertar gerar código, anotava o códigozinho que tinha ali, tá guardado, tá? Ele não estragou, mas eu não sei se é questão dos produtos, dos códigos de barra dos produtos, a maioria não lia. Quando botava aqui para ler, para fazer a venda, não lia também, então ficou guardado aqui. Oi, gente, voltei e como vocês podem ver, já é um outro dia. Gente, ontem eu estava fazendo vídeo e eu me lembrei que estava na hora de eu sair para fazer minha unha. Eu estava com unha manicure marcada para fazer minhas unhas e eu precisei sair, parei aqui o vídeo, mas eu vou continuar de onde eu parei, tá bom? Hoje são dia 10, né, de janeiro. Agora são exatamente 2h17 da tarde. E eu vou continuar de onde eu parei. Vocês estão vendo que eu coloquei um filtrozinho aí hoje. Não estou maquiada, coloquei só um batomzinho, uma sombra, um lápisinho de olho, mas não fiz a base, né? Não passei base. Então, eu coloquei um filtrozinho aí para dar uma disfarçada, tá bom? Mas nós vamos continuar daqui, gente. Ontem eu parei falando sobre o leitor de código de barra, né? Então, hoje eu vou falar sobre a impressora. Nós compramos uma impressora que ela imprime só o cupom de venda. Ela não é um cupom fiscal. Nós vamos colocar futuramente, mas agora, no momento, nós estamos trabalhando só com o cupom de venda. E vou ser sincera, quase ninguém pede, tá? Até agora, quase ninguém pede esse comprovantezinho de venda, mas o que nós compramos aqui foi o cupom de venda, não de impressora fiscal. Esse cupom custou R$ 153,80 e eu não me lembro se eu falei sobre o valor do leitor de código de barra, que custou R$ 77,38. Compramos também uma caixinha com a bobinazinha para a máquina, né? Nós compramos a maquininha de cartão da Tom. Nós estamos usando essa daqui, ó, que é a da Tom. Estamos tendo alguns problemas. Essa já é a terceira máquina que a gente troca. A primeira não queria ligar, a segunda maquininha estava com outro problema lá que eu não lembro qual foi, precisou trocar. E essa daqui, ela está funcionando tudo, exceto a questão da leitura do chip. Sabe esses cartões de crédito com chip? Não está lendo. Então, essa já é a terceira troca que a gente faz da maquininha. Tá bom? Mas, assim, para a gente foi a que tem as taxas menores. Nós avaliamos, estudamos outras maquininhas. Depois, se vocês puderem colocar aí embaixo aí qual maquininha que vocês trabalham, a questão da taxa, se vocês gostam, se vocês acham que funciona para a loja de vocês, vocês podem me dar dica que eu vou estar analisando. Mas, para hoje, a gente achou que a Tom é que tem as taxas menores, né? Então, a gente está tendo essas intercorrências aí de ter que trocar a maquininha, mas vamos ver até onde a gente vai conseguir. Nós compramos o sistema aqui para nossa loja, a gente usa um notebook, nós não temos computador ainda. O sistema que a gente comprou aqui é um sistema muito facinho, que eu me adaptei fácil, que é o sistema SMB. Nós compramos, nós pagamos pelo sistema R$ 54,90, a maquininha foi R$ 112, tá, gente? A maquininha da Tom. O sistema foi R$ 54,90, a gente paga uma vez só, tá bom? Eu não lembro se é de 6 em 6 meses ou é vitalício. Eu acho que é de 6 em 6 meses, eu não me lembro, tá? Mas nós estamos usando a maquininha desculpa, o sistema SMB. Ela tem a opção online e offline. Nós estamos usando a opção offline.
Então, tem muitas funções que a gente ainda não consegue ter acesso. Por exemplo, quando a gente for colocar aqui a impressora de cupom fiscal, a gente vai precisar usar o sistema online, né? Porque para a gente fazer emissão de nota fiscal, toda essa coisa do sistema, a gente vai precisar mudar para o sistema online. Aí eu acredito que o preço seja um pouquinho diferente, tá? Mas por agora tá atendendo bem aqui para gente, né? Não precisar ficar anotando as coisas no papel. Eu sei que tem gente que começa fazendo isso, anotando no papel. Eu esqueço muito, gente. Eu esqueço. Então, aquela coisa de chega cliente, aí você anota aqui no papel para depois lançar, para depois fazer conta, eu sei que para mim não ia funcionar. Então, foi um investimento que eu achei muito necessário, né? Não por luxo, não, que já começou já com computador, não foi luxo, foi necessidade, porque eu sei que eu ia me perder, tá bom? E nós pagamos pela assistência técnica, um rapaz, um amigo nosso aqui, para vir instalar essa parte da maquininha, né, o programa SMB, nós pagamos R$ 30, tá bom? Então, teve outras coisas que nós compramos por fora, tá bom? Eu vou estar falando aqui com vocês. Nós compramos um ventilador, ele já estava na loja da antiga dona, tá? E é um ventilador grande, bom, que atende bem aqui a loja, ao tamanho da loja. E se a gente fosse comprar na internet, está mais de R$ 200, né? Então, ela fez aqui pra gente por R$ 100, eu achei muito top. Nós pagamos no Pix. Eu comprei um bebedouro elétrico. Elétrico? Fala? Que liga na tomada, acho que é isso. Porque, gente, aqui a minha cidade é muito quente. Eu moro em Cantagalo, região serrana do Rio de Janeiro, mas é uma cidade quente, próxima aqui a Itaocara, Além Paraíba. É uma cidade muito quente, não tem condições de ficar bebendo água da torneira, gente. Então, eu comprei um bebedouro, né? Ele custou R$ 284,80 o bebedouro. A água sai geladinha. Nesse período que fez calorzão mesmo agora, a água não ficou assim gelada de trincar os dentes, não. Mas atendeu muito a nossa necessidade. Aí, quando voltou a esfriar, a água estava super, hiper gelada. Mas, enfim, tá atendendo. Compramos um galão de água, né, de 20 litros, custou R$ 28. Nós podemos fazer na internet a nossa placa da frente da loja. Nós fizemos de 3 metros de comprimento por 50 de altura, tá? Porque se nós fizéssemos ela mais alta, ela iria tapar a frente da loja, porque a loja ela meio que faz um declínio assim, do estacionamento para a calçada da nossa loja. Então, aí tem um telhadinho, a placa ficou assim, ó, por baixo do telhado. Se a gente fizesse ela maior, ia tapar a frente da loja, não ia ficar legal, né? Então, eu optei por fazer ela comprida, com 3 metros e 50 centímetros de altura. Fiz na internet, vou deixar o link aqui para vocês, gostei bastante. É óbvio, gente, que não é aquela placa, né, última geração, mas o material é bom para a gente que está começando agora, atende bem a nossa necessidade. Futuramente, em nome de Jesus, quando eu começar a entrar o recurso que a gente possa trocar, eu quero colocar uma placa, não sei, de recebe PVC, de vinil, não sei o nome daquilo, acetano, gente, eu não sei, mas eu acho lindo aquelas placas, né, grandonas, em nome de Jesus eu vou chegar lá. Mas, para início, você que já viu aí os nossos vídeos no canal, essa placa e ficou em R$ 110. E nós fizemos para a lateral da loja, porque a lateral da loja dá para a principal, né? Tem uma avenida aqui na principal. E nós fizemos um quadrado também, né? Fizemos uma placa também, tipo uma lona quadradinha, e colocamos na parede. E fizemos também um cartão de visita. Então, um cartão de visita com essa placa ficou em 200 e eu esqueci, eu vou achar aqui. R$ 290, tá bom? R$ 290. Fizemos a nossa placa de acrílico, gente. Essa aqui é a minha paixão, gosto demais. É muito lindo, tá? Muito lindo mesmo. E super fácil de montar. Eu comprei no Mercado Livre, tá? Você manda um modelo da logo que você quer fazer, tudo direitinho, a medida que você quer, e eles fazem para você, manda com um rascunho, né? É uma folha, você põe a folha na parede, segura com uma fita, e você vai montando, tipo um quebra-cabeça, tá bom? Essa placa de acrílico ficou em R$ 180,32, tá? No Mercado Livre.
Vou deixar aqui o link para vocês também, porque o trabalho é maravilhoso, tá, gente? Vocês não vão se arrepender. E fiz o uniforme para gente. Vocês percebem que eu quase não uso uniforme, porque eu fiz o uniforme com de gola polo, que o meu marido quis de gola polo. Ficou linda, os tons ficaram perfeitos. Porém, para mim que uso maquiagem, suja a borda da gola todinha. Então eu vou ter que refazer a blusa, fazer um outro uniforme que não tenha essa gola, entendeu? Gola polo. Vou ter que fazer